A paz de Deus com todos. Irmãos, eu estou aqui hoje para agradecer a todos vós que curtiram a nossa página aí, Congregação Cristã Apostólica aqui de Portugal. Quero agradecer a todos vós e pedir que continuem curtindo a nossa página, que continue aí se inscrevendo também no nosso canal no YouTube. Aí embaixo está o link para que todos vós possam se inscrever. E eu vim aqui hoje também deixar uma palavra para vocês, um pedacinho de uma parte de uma palavra que Deus trouxe em mente agora nesta tarde. Aqui já estamos na parte da tarde aqui em Portugal. E eu vim deixar uma parte para todos vós aí, para que Deus possa abençoar todas as famílias que vão estar assistindo esse vídeo e vão estar compartilhando esse vídeo para que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possa se propagar por esse mundo afora. Irmãos, tem muitos irmãos nos acompanhando aqui da África, aqui de Londres, aqui de Portugal mesmo, e aí do Brasil e diversos outros locais. Quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando, que me curtem, que curtem a nossa página, e compartilhe os nossos vídeos para que o Senhor possa abençoar cada um. Irmãos, nós vamos trazer um assunto aqui hoje que fala sobre Nabal, e está escrito aqui em Samuel, no livro de Samuel, no capítulo 25. Vamos ler a partir do verso 10, que fala sobre... Vamos ler só um pedacinho, irmãos, para o vídeo não ficar muito longo e para que todos possam ser abençoados também. Nabal recusa ajudar Davi. Nabal responde. Davi, no caso, mandou o seu criado até Nabal para poder pedir ajuda, que Davi estava fugindo ali de Saul e estava meio em dificuldades, irmãos. Então ele pediu para o criado ir até Nabal, que estava em melhores condições, e pedir ajuda. Então aqui Nabal respondeu. Nabal responde ao criado de Davi e disse: quem é Davi e quem é filho de Jessé? Muitos servos há hoje que foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne da minha res, que desgole para os meus tosqueadores, e daria ao homem que eu não sei de onde vem? Irmãos, vamos ler só até aqui. Eu vou tentar resumir o máximo possível essa parte. Então aqui, irmãos, o que acontece? Dentro dessa palavra que nós lemos agora, nós vemos muitas das vezes refletir na vida de muitos aí hoje. Porque o que acontece? Às vezes Deus manda as pessoas na nossa vida, Deus coloca as pessoas na nossa vida, e as pessoas que vão abrir alguma porta para nós. As pessoas que vão, às vezes, irmãos, dar uma oportunidade para nós. Ou, às vezes, o que acontece? Muitas das vezes as pessoas, quando tá de frente com a pessoa que vai mudar a tua história, às vezes, irmão, a mente da pessoa trava no momento. Foi o que aconteceu com Nabal aqui, nesse momento, irmãos. Davi mandou o servo até ele, e naquela hora, era um homem meio bruto, e naquela hora a mente dele travou, e ele perguntou quem é Davi. E Davi já era muito conhecido, já tinha passado pela morte do Golias, já tinha matado o urso, já tinha feito tanta coisa na vida de Davi, e todos conheciam Davi. Então nós temos que prestar bastante atenção, porque tem momentos na nossa vida que vai ser crucial, irmãos. Tem momentos que vai ser crucial. Se nós não prestarmos atenção, nós deixamos passar esse momento
e podemos causar problemas para a nossa vida, né? Como Nabal naquele dia trouxe um problema tão grande para a vida dele que não teve como reverter muitas coisas aqui, irmãos. Então o que, que aconteceu? Davi, o criado de Davi voltou pelo caminho e foi levar a notícia que Nabal tinha dito, né? Perguntando quem era Davi, que não ia ajudar. E naquele momento, irmãos, subiu acho que uma raiva tão grande em Davi, que Davi pegou todos os homens dele e pediu para que se armasse com as espadas e subiu ao encontro, irmãos, de Nabal. Ia matar todos da casa de Nabal. E desde do menor aos mais velhos. E nisso, um servo da casa de... Um servo, irmão, da casa de Nabal, avisou a esposa de Nabal, a Abigail, que Davi iria vir ao encontro da família de Nabal e ia matar do menor ao mais velho. Naquele momento, irmãos, a Abigail não pensou duas vezes. Eu acho que ela estava mais preparada de espírito, irmãos, e naquele momento ela pegou os alimentos que ela tinha ali, pegou as coisas que ela podia oferecer para Davi, o pão, tudo, e foi ao encontro de Davi, porque ela temia, sabia que quando Davi chegasse ali, ele ia cumprir a promessa, que era matar do menor ao mais velho, irmãos. Então, tudo por causa, irmão, do mau entendimento. Então, às vezes, uma palavra dita, um mau entendimento, uma coisa que ia abrir as oportunidades para nós, pode fechar as portas. E ali Davi já vinha ao encontro para matar toda a família, irmãos. E Davi era um homem guerreiro, um chefe do exército, né, irmãos? E estava se preparando para assumir o reinado ali no lugar de Saul. Então era um homem preparado para a guerra e não tinha cremência, né? Na hora de derramar o sangue, irmãos. E Nabal ali nem sabia disso, porque ele deu essa resposta, o servo de Davi saiu e Nabal foi ali se embriagar com vinho e quem teve que resolver era a esposa de Nabal, Abigail, irmãos, que foi ao encontro de Davi e quando ela avistou o exército de Davi que vinha vindo, ela se jogou na frente dos cavalos de Davi, do exército de Davi, se ajoelhou e pediu clemência a Davi, irmãos. E Davi, irmãos, descendo do seu cavalo, ali ele conversou com ela. E disse Davi, na verdade, que eu tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e dar-te-lei faltou de tudo quanto tem, mas ele pagou mal por bem. Assim faça Deus ao inimigo. Davi conversando com ela, até amanhã te dou tudo, até mesmo o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu. Ela desceu ali junto e prostou sobre o teu rosto diante de Davi e se inclinou em terra. Olha o que ela fez, irmão, para salvar toda a família, inclusive o marido, e lançou os seus pés e disse ao Senhor: minhas sejam as transgressões, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve a palavra da tua serva. Olha, irmão, o que ela teve que fazer para salvar a família. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão ao seu coração, porque tal ele, qual o seu nome, Nabal, é o seu nome, é a loucura, restar com ele. E a tua serva não viu os moços do seu senhor que viesse. Então ela disse que não tinha visto os criados de Davi quando chegou. Ela não tinha visto, mas quando ela ficou sabendo, ela correu ao encontro para poder suprir a necessidade de Davi, né, irmãos? Então, irmãos, a gente vê por esse trecho que se não fosse ela, Davi tinha matado todos, irmãos. Aí ela deu um conselho para Davi, né? E diz aqui, ó, lembra-te, então, a tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje impediste que derramasse sangue,
e de vingar pelas minhas próprias mãos. Então, muitas das vezes nós entramos em situações que não é conivente, irmãos. São coisas que queremos pôr a nossa própria mão, mas não é assim que funcionam as coisas. Porque, na verdade, vive o Senhor, disse Davi, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizeste mal. Se tu não se apressares e não me vieres a encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino, que ele ia matar, desde o do menino menor até os mais velhos, né? Então tomou Davi a sua mão, ele trazido ele, disse, sobre a paz a tua casa vive aqui. Então, irmãos, ela impediu uma tragédia, irmãos, que o próprio marido causou ali, por uma incompatibilidade ali, irmãos, de gênero, uma compatibilidade, irmãos, de dar uma resposta correta ali para o criado de Davi naquela hora, irmãos. E deixa eu fechar as escrituras aqui, irmãos. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação, de repente, nesse sentido também. Porque muitas pessoas hoje, irmãos, estão vivendo uma guerra na mente. Então, essa guerra que as pessoas estão vivendo está levando as pessoas na loucura, irmãos. Então, às vezes, a pessoa dá uma resposta maldita para um chefe, dá uma resposta maldita para a mulher, dá uma resposta maldita para o professor na escola, irmãos. Então, causa confusão mental, né? E naquele dia ali, Nabal, a mulher de Nabal, a Abigail, evitou a morte de toda a família. Mas Deus, irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, né, irmãos? Então, ele não só mexeu com Davi, com a fúria de Davi, mas ele também mexeu com uma pessoa segundo o coração de Deus, né? Então, o que acontece? Ele se livrou de ser morto por Davi naquele dia, né? Mas depois de 10 dias, depois vocês continuam lendo aqui essa parte, irmão, e vocês vão ver que um pouquinho mais para frente, depois de 10 dias, o próprio Deus mesmo, irmãos, feriu Nabal, e ele veio a falecer, irmãos. Então, irmãos, não precisou Davi descarregar a raiva em cima de Nabal, né, irmãos? E depois Abigail ficou viúva e foi tomada como esposa por Davi. Então, irmãos, hoje você está aí, às vezes você tem de tudo e não está, às vezes, vivendo a tua própria vida, irmãos. Então, irmãos, hoje, por esta palavra que nós acabamos de ler aqui, tem uma reflexão forte para ser feita, porque a guerra, o inimigo, irmãos, ele entra primeiro na mente da pessoa para poder tentar dominar o resto do corpo, irmãos. Então, hoje a gente vê uma guerra espiritual tá travada no mundo. Nós estamos aqui em Portugal e nós estamos acompanhando aqui pelos noticiários, eu creio que aí no Brasil e em todos os países também, né, irmãos? Porque atingiu não só a economia de todos os países, mas nós vemos aí também que é uma guerra travada, irmãos. Porque nesse caso da guerra aqui da Rússia com a Ucrânia, a gente vê que a guerra está na mente só de um homem, irmãos. Né, irmãos? Não está sendo atacado por outro país, por ninguém. Mas a guerra está na mente somente de um homem, né? Então, todas essas coisas, agora falando de guerra espiritual, irmãos, o adversário ataca a mente do ser humano para que possa entrar em conflito, irmãos, com a alma, porque o nosso ser, irmãos, Deus criou o homem desde o princípio e colocou, irmãos, como se fosse o corpo, a alma e o espírito, irmãos. E o que acontece, irmãos? O corpo, a alma e o espírito vivem em conflito, irmão. O corpo quer uma coisa, a alma quer outra coisa, né, irmãos? E então a gente vê, irmãos, que as pessoas estão adoecendo, irmãos, né? Adoecendo
por certas coisas, irmãos, que as pessoas almejam ter, e às vezes elas já são às vezes até felizes já com o que tem, mas não vive a vida que tem, né, irmãos? Então, em outras palavras, irmãos, a gente pode dizer, irmãos, que tem pessoas hoje que olha a vida do outro e deseja ter a vida do outro, irmãos. E a gente pode ver, esse dia eu estava conversando aqui com um amigo meu, eu parei, na verdade, nem conhecia, mas eu parei e fiquei observando esse rapaz. Ele estava trabalhando aqui num certo lugar ali, e aqui estava um sol quente nesse dia, muito quente mesmo, aqui em Portugal. E eu parei, estava passando, parei e fiquei observando. Depois ali fui cumprimentá-lo e tudo, e perguntei de que país ele era. Aí ele me disse o país dele, é uma ilha aqui lá da África. E aí perguntei para ele, ele falou que trabalhava de ajudante naquela era uma obra, né, mas estava em aberto ainda a obra, não tinha nada, cobertura nenhuma, então ele estava trabalhando no sol ali. Eu perguntei para ele o que ele estava fazendo ali. Ele falou, vamos fazer uma construção aqui, é um muro. E começou a me explicar, e um rapaz muito muito legal mesmo assim de se conversar. E aí eu fui perguntando para ele, irmão, porque eu fiquei, né, meio ali curioso com a situação. E eu vi que ele estava muito feliz ali trabalhando. E perguntei para ele quanto tempo ele estava aqui em Portugal. Ele falou, olha, eu estou aqui em Portugal tem 3 meses, falando para mim, né? E eu perguntei para ele, mas você tem família aqui? Comecei a perguntar para ele. Tô contando essa história, irmãos, e é uma história verídica que eu mesmo presenciei, né? Para os irmãos entendermos um pouco do que é o conflito, irmãos, com a alma, com o corpo e com o espírito. E esse rapaz me falou, olha, eu estou muito feliz aqui em Portugal, tem 3 meses que eu estou aqui. E eu falei, mas quais são os seus projetos de vida aqui em Portugal? Ele falou, olha, eu vim sozinho aqui para Portugal, não trouxe a minha família, tenho um filho que está lá no outro país e pretendo buscar esse pessoal lá. E uma felicidade imensa, irmãos. Eu falei para ele, mas você está feliz aqui? Ele falou, estou feliz, estou muito feliz. E agora vou trabalhar e aí vou mandar dinheiro, vou comprar para trazer o pessoal de lá, para tirar passaporte, para isso e para aquilo. Falei, maravilha. E vi que aquele rapaz estava com uma felicidade imensa, irmãos, de estar aqui em Portugal. E aí me veio na mente, irmãos, esses dias eu estava conversando com outro rapaz, inclusive um rapaz que tem muito dinheiro, tem bastante dinheiro e mora aqui também, mas estava numa outra situação totalmente diferente esse rapaz, que eu vi que na verdade não tinha dinheiro, é uma pessoa que veio aqui para Portugal para tentar a sorte e muito carente mesmo, e precisando mesmo. E esse outro rapaz, irmãos, muito dinheiro e tem o carro que quiser, a família muito bonita e num estado de espírito, irmãos, assim, baixo, irmãos, né? Então, dá a entender, irmãos, que conversando com esse rapaz que tem muitas condições, ele falou para mim que ele tinha vontade de tirar a própria vida, irmãos, que era para fazer oração por ele, porque ele estava num estado de espírito que ele, qualquer momento, ele ia tirar a vida. Então, irmãos, aí a gente nota, irmãos, que muitos têm dinheiro, muitos têm tudo para ser feliz, mas não vive a vida, irmãos, que é para viver a vida feliz. E muitos não têm nada, muitos estão morando aí nas comunidades, muitos estão vivendo uma vida assim, irmãos, muito baixo, e estão felizes, irmãos. Estão felizes com tudo que já tem, né? Ou com tudo que ainda vão conseguir viver, né, irmãos? Nesse caso, esse rapaz, ele estava muito feliz porque ele ainda conseguiu trazer a família dele e que ele ainda conseguiu viver sonhos que ele ainda nem conseguiu, irmãos. Então é isso, irmãos. É isso que tem que entrar no nosso coração, irmãos. É a vontade de crescer, é a vontade de viver. Não a vontade, irmãos, de às vezes
se esconder de alguma coisa, irmãos. Mas Deus, hoje, por esta palavra, ele coloca o ânimo na sua vida. E para que você possa, irmãos, viver. Porque a guerra espiritual, irmãos, está sendo lançada no mundo. Está sendo lançada no mundo e travada uma guerra, irmãos. Então é aquilo, irmãos. As coisas espirituais é difícil, irmão. Mas Deus está aqui para esclarecer todas essas guerras espirituais. O adversário ele tenta entrar na mente para poder travar o corpo, para travar a nossa mente e não deixar nós ir à frente. Que nem ele entrou aqui na vida de Nabal. Quando Davi mandou o servo lá para poder pedir ajuda para Nabal, Nabal foi e negou ajuda, irmãos. Negou. Então, às vezes, você está preparado para ajudar. Que nem esses dias eu postei um vídeo aí, pedindo para que as pessoas compartilhassem o meu vídeo e curtissem o canal do YouTube, irmãos. Às vezes, você está preparado para fazer isso, irmão. Você está com o notebook, você está com o computador, você está com o celular, está assistindo o vídeo com o celular. Não custa, irmão, de você pegar, curtir os vídeos. É um vídeo que vai falar da palavra de Deus, curtir, compartilhar e se inscrever, irmãos. E muitas das pessoas travam a mente nessa hora e não faz isso, né, irmãos? Para poder compartilhar a palavra de Deus. E às vezes, através de um ato desse, Deus vai te abençoar, irmãos. E às vezes é o que aconteceu aqui com Nabal. Davi mandou o servo lá para poder falar para Nabal, e Nabal pegou, irmãos, e não aceitou. Falou, mas quem é esse homem Davi? Ele já conhecia Davi, né, irmãos? Ele conhecia Davi. Mas na verdade ele pegou e fingiu que não conhecia. Falou, quem é Davi? O Davi já tinha matado o gigante. Davi já tinha ganhado muitas guerras. Davi era poderoso em guerra, irmãos. Estava sendo preparado por Deus. Davi já tinha sido ungido por Samuel. Então, irmãos, Davi já era grande. A fama de Davi já corria por todas as províncias ali, né, irmãos? Então, Davi já era temido. E ele fingiu que não conhecia. Mas quem é Davi? Nabal pegou e falou, quem é Davi? E não sabia o tamanho da confusão que ele estava arrumando, irmãos. Quando Davi escutou o que Nabal tinha falado dele, enfureceu, falou, não, pega todas as espadas, já vai com as espadas na mão, nós vamos matar toda a família de Nabal, não vai sobrar um, irmãos. Então aqui, irmãos, diz bem claro a Bíblia, numa parte que diz que a mulher sábia edifica o teu lar. Então quando Abigail ficou sabendo que Davi já vinha com todos os homens para matar todos ali da casa dela, o que aconteceu, irmãos? Ela já foi rapidamente em direção ao exército de Davi e pediu clemência ali para Davi, irmãos. Então, irmãos, às vezes tem situação que nós devemos saber como agir, irmãos. Tem situação que nós devemos saber pedir inteligência para Deus e saber como nós vamos falar, saber como nós vamos agir. Porque nesse momento, irmãos, nós podemos estar fechando as portas. Nesse momento, numa palavra, nós podemos fechar as portas para nós. Em uma palavra, irmãos, nós podemos fechar todas as portas, né, irmãos? As portas que talvez ia se abrir, nós fechamos. Então, irmãos, esta palavra que Deus trouxe, esse comentário que Deus trouxe hoje para falar, irmãos. E quero agradecer a todos vós aí que estão seguindo essa página e que se inscreveram aí no nosso canal do YouTube. E fazendo esse vídeo para agradecer os quase 1000 inscritos na página da Congregação Cristã Apostólica aqui de Portugal. E continuo pedindo, irmãos, para que continue se inscrevendo na página, que é essa que eu estou fazendo o vídeo, e também no nosso canal do YouTube, que está aqui, o link está logo embaixo também aí nos comentários. E compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal também, para que Deus possa abençoar a vida de todos. Tá bem, meus queridos? Deus abençoe a todos e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.